painel, nós temos a presença da Gabriela Souza de Queiroz. A Gabriela é diretora da Cinemateca, diretora técnica da Cinemateca Brasileira, graduada em História pela Unesp, com curso de Política ao Tratamento de Arquivos pela PUC de São Paulo, é especialista em Arquivologia pelo IEB USP e em Gestão Cultural pelo Centro Universitário Senac de São Paulo. Há 18 anos trabalha na Cinemateca Brasileira, tendo coordenado o Centro de Documentação e Pesquisa da instituição no período de 2013 a 2020. Seja bem-vinda à mesa. Laura Bezerra, professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, doutora em Cultura e Sociedade pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Campos, da Universidade Federal da Bahia, e mestre em Filologia e Ciência da Mídia pela Universidade Trier, na Alemanha, em 2001. Coordenadora da Filmografia Baiana, membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que presidiu no biênio 2014-2016, foi funcionária do... Nossa, como que eu vou ler isso em alemão? Agora vocês me ajudem, gente, pelo amor de Deus. Instituto Alemão de Cinema de Frankfurt, onde trabalhou em diversas funções, por exemplo, como pesquisadora científica no projeto da União Europeia COLAT. E foi vice-diretora da redação de Filme Portal, portal de documentação do cinema alemão de 2003 a 2006. Seja bem-vinda. Gente, eu me perdi com nomes em alemão aqui, foi complicado para mim. Lídia Costa, Arquivo Histórico Municipal de Salvador. A Lídia é servidora pública, efetiva pela Prefeitura Municipal de Salvador, bibliotecária do Arquivo Histórico Municipal de Salvador há 18 anos, atualmente chefe do setor de arquivo impresso e biblioteca, com experiência em memória, arquivo, biblioteca, unidade de informação e direitos autorais, mestranda em Direito pela Universidade Católica de Salvador, UCSal, desculpem se eu falei errado de novo, UCSal, Direito, Autoridade e Meio Ambiente. Lídia, seja bem-vinda também à mesa. Daiane Silva. Nossa. Possui licenciatura em Pedagogia e mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no qual desenvolveu pesquisas sobre a relação entre o cinema, o cineclubismo e a escola. Possui experiência na produção de curtas-metragens, curadoria e programação para salas de exibição e na pesquisa para desenvolvimento de projetos de longa-metragem e séries de TV. Participou do curso de realização de documentário da ICTV, Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, desenvolveu pesquisa para o desenvolvimento de um projeto autoral intitulado Mãe Preta. Atua na coordenação, pesquisa e consultoria para o desenvolvimento e execução de projetos de cinema, formação e educação. Integra a APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Atua na gestão da Diretoria de Audiovisual DIMAS, instituição vinculada à Fundação Cultural, Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. Seja bem-vinda, Nay. Eu sou Samuel Marota. Estou aqui mediando essa coisa com vocês. Fica à vontade. Eu vou seguir aqui. Pode ficar aqui. Eu vou seguir, então, a ordem aqui de apresentação. Vou começar pela Gabriela. Você, Gabriela. Olá, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui, um agradecimento especial à Marília pelo convite. Samuel, que vai mediar a mesa, e as colegas todas que estão aqui. Bom, sou Gabriela Queiroz, sou diretora técnica da Cinemateca Brasileira. Já tinha uma desatualização, já são 21 anos. E é uma grande satisfação poder fazer parte daquela instituição.
Bom, o nosso tema hoje, né, descentralização de recursos para a preservação audiovisual. É claro que é um tema de inegável pertinência, né, para a gente pensar o presente e o futuro, a médio e longo prazo, para o campo da preservação, ainda que seja tão difícil a gente pensar qualquer coisa no Brasil a curto, médio e longo prazo, mas o importante é nunca desistir, né, dessa jornada. E pensar essa descentralização começa também por pensar o lugar da preservação na cadeia do audiovisual, né? Como é que é esse reconhecimento da atividade, qual que é o valor real e o valor percebido da preservação audiovisual dentro do campo do audiovisual mais amplo, e quando a gente fecha o plano nessa questão, aí muitas questões, muitos pontos de inflexão se colocam, e é justamente superar isso que vai lançar a luz sobre um caminho possível para financiamento da atividade. Tem um pesquisador da Fiocruz, que é o Frederico Tobar, que ele teoriza esse conceito da descentralização, que acho que é muito importante. Tem um texto de 91 que nos serve muito aqui. O que é a descentralização, se não a redistribuição do poder, uma transferência de alocação das decisões, né, em relação a um centro que detém a tomada de decisões. Mas ele também coloca um outro contexto, um outro conceito, desculpa, que muitas vezes é colocado como sinônimo, que é o da desconcentração, que aí sim a gente está falando de uma delegação de competência, mas sem deslocamento do poder decisório. E eu acho importante a gente trazer esses dois conceitos, né, marcados teoricamente, para a gente pensar o que de fato estamos falando quando a gente vai discutir a descentralização para a atividade de preservação audiovisual no país. Porque desses dois conceitos deriva a primeira pergunta, né, que eu não sei se a gente é capaz de responder com clareza, mas, enfim, é para isso que o debate se propõe a isso, por isso que estamos aqui. Que hoje, no Brasil, qual seria a instância centralizadora da pauta da preservação audiovisual? E aí falando em termos materiais, técnicos, legislativos, administrativos e, obviamente, políticos, né? Será que a gente tem, de fato, essa instância que centraliza, então, que é o nosso alvo no sentido de discutir a delegação de competências e das fontes de recurso, das tomadas de decisões? Fica aqui já a primeira pergunta. E por que isso? Porque, infelizmente, a preservação não chega a ser pauta das diretrizes, das ações, dos programas da nossa agência reguladora. Então, no Brasil, a gente tem uma agência reguladora em termos estruturais forte, mas em termos práticos que está muito aquém, né? Seja para o segmento da produção, da distribuição, quem dirá da preservação. Então, se a preservação sequer é um tópico de preocupação institucional e de política pública da nossa agência reguladora, da nossa superagência, o que fazer? E aí a gente tem a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, né, da qual a Cinemateca é vinculada desde o começo dos anos 2000, mas que uma secretaria que encontra, né, inúmeras dificuldades que, obviamente, não derivam da falta de vontade política, né, de mudar o campo, de promover, de fato, o desenvolvimento do campo da preservação no Brasil, mas ela também, digamos, é vítima do próprio arranjo regulatório da atividade audiovisual no país e sofre, né, como várias outras secretarias, com a falta de recursos e os contingenciamentos muito menos do que a agência reguladora. Então, se sobra vontade política, falta, né, as condições administrativas, legislativas, burocráticas e tudo mais para fazer de fato uma política pública concreta e eficiente. E aí, voltando um pouco ao conceito da descentralização, ele é um recurso
muito utilizado, né, nas disputas políticas dentro de qualquer campo, dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer segmento. Sobretudo quando ele se refere, que é o tema da nossa mesa principal, que é a distribuição, redistribuição, rearranjo dos recursos destinados a uma atividade. E aí essa atividade, a gente volta àquela questão, como ela é percebida e qual é o seu valor real para a sociedade. Seja o seu valor na cabeça dos burocratas, né, no contexto da burocracia, e também da sociedade civil. Como que é que a preservação audiovisual é vista, e isso é um elemento que lhe dá força para enfrentar e superar as dificuldades do campo. Então, quando esse discurso de precisamos descentralizar os recursos, ele não vem acompanhado de um retrato fiel de onde é o centro, quanto se investe, o diagnóstico mais ou menos preciso, mas, enfim, preferencialmente preciso, de como é que estão as instituições ao redor do Brasil, acho que ele cai um pouco no vazio, né? Alguém poderia sugerir que a Cinemateca Brasileira ocupou ou gostaria de ocupar esse lugar. Só que é uma afirmação que não encontra respaldo, né, na realidade, porque a Cinemateca tem uma realidade difícil, proporcional, enfim, aos seus 70 anos de história, mas é tão difícil quanto a situação dos seus pares nos diferentes entes da federação, mas, obviamente, ela tem essa complexidade que ela adquiriu, requer que ela tenha, enfim, outros tipos de estratégias para continuar desenvolvendo as suas atividades, mas não que ela não passe por momentos tenebrosos. A gente viu a história recente no governo Bolsonaro, quando ela foi fechada. E ela também, assim, nunca se propôs a ser centralizadora. A crítica a isso vem, e aí é desde do tempo do Paulo Emílio, né, quando ele escreve, por exemplo, ele dá o exemplo do acervo do Aníbal Requião, que saiu de Curitiba e foi para São Paulo. E acabou o quê? Queimado num dos incêndios que acometeram a Cinemateca. Então, não adianta de nada reunir tudo num só lugar para perder tudo de uma vez. Então, isso é uma coisa que fica batendo, né, nas nossas cabeças, sempre fazer uma avaliação, ter na sua política de acervo, ter claro, assim, qual é a capacidade operacional de absorver demandas, né, do campo, sem comprometer o todo, porque, obviamente, ela não vai dar conta de tudo e ela também não quer dar conta de tudo. E aí, quando a gente volta de novo para o tema da descentralização, ele, nas últimas décadas, tem ganhado força quando se discute, aí de novo, a produção, né? Sobretudo nos anos 2000, quando você tem ali a criação dos arranjos regionais que permitiram um tímido, mas importante acesso dos produtores locais aos recursos do fundo setorial. Então, a descentralização ela dizia respeito especialmente à produção, né, que muitos aqui acho que vão concordar que, de fato, detém a maior fatia dos recursos para o audiovisual no país. E aí o debate sobre, né, o eventual equilíbrio dos investimentos do FSA sequer encontra apoio dos próprios produtores, né? Quando a gente, por exemplo, defende há muitos anos que o fundo setorial contemple a preservação como um ente da cadeia e um ente com valor econômico real, e não só percebido ou atribuído por aqueles que estão na lida diária nessa atividade. Então, assim, momentos raros e excepcionais, quando a preservação entra na pauta do fundo setorial, é no chamado fundo perdido. Ou seja, aí, de novo, fica claro qual é o reconhecimento ou a falta de reconhecimento da atividade
para o campo econômico do audiovisual e é óbvio que isso denota um desprestígio do nosso trabalho de uma forma mais ampla. Isso é irônico, né? Está exato no fundo perdido para falar de preservação. Assim, exato. Tenso. É um carimbo muito ingrato. Muito. Né? Você pode dizer que ele não traz lucro a curto prazo, enfim, mas é um carimbo, é uma rubrica muito ingrata assim, na sua definição. E aí, ano passado, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, junto com a UFBA, lançou uma importante pesquisa, né, liderada pelos pesquisadores Renata Rocha, Carmen Lira e Leonardo Costa, que justamente pegou todos os dados, né, disponíveis, que foi possível, né, de localizar, estudar e produzir informação e conhecimento sobre isso, que foi o impacto das políticas públicas de descentralização no campo da produção, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? O famoso cone. E ali tem muitos dados interessantes. O primeiro deles é que memória só aparece uma vez, citada rapidamente numa das linhas de ação mais recentes, justamente do estado da Bahia. Né? Geral produção, coprodução, enfim. Então, a gente também já tem outro sinal claro aí de qual é o valor percebido da preservação no arranjo econômico da atividade. Outra coisa curiosa que elas colocam é que, né, analisando a série histórica dos dados, é que em determinados momentos, e isso de forma alguma desmerece o impacto positivo da descentralização, de forma alguma, é que, em muitos casos, a gente volta para o pecado original, que você tinha as macro-regiões, mas aí as adesões e, de fato, as ações concretas se concentram em alguns estados, quais sejam aqueles que têm capacidade operacional de executar e de dar contrapartidas àquilo que é investido pelo fundo setorial. Então, também é preciso olhar para isso, para você não emular, num contexto menor, aquilo que se quer mudar na macroestrutura. E aí, de novo, a questão da memória aparece assim, bem en passant, um Estado, de fato, ali colocando nominalmente entre suas linhas de financiamento. Em 2016, na gestão da Laura, na BPA, a Laura liderou bravamente a elaboração do Plano Nacional, né, de Preservação Audiovisual, quando estava na direção da BPA, que apontava um diagnóstico, né, das mazelas do nosso campo, entre eles a descentralização, a necessidade de descentralizar recursos fora do eixo Rio-São Paulo. Mas aí eu volto lá para o começo da minha fala para a gente, então, fechar o plano no eixo Rio-São Paulo. O que nós temos, né, no eixo Rio-São Paulo? Cinemateca Brasileira e Centro Técnico Audiovisual. Então, ambas instituições federais ligadas à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Recentemente, o CTAV passa, né, nessa última gestão da SAV, a diretoria de formação, enquanto a Cinemateca fica na diretoria de preservação. É preciso reconhecer o papel fundamental do CTAV no campo da preservação, da conservação audiovisual. É um dos acervos mais importantes que a gente tem, para além das caixinhas de organograma. Temos o Arquivo Nacional, ligado ao Ministério da Gestão e Inovação, então não está nem no campo da cultura. A gente tem a Cinemateca do MAN, que é privada, mas que, né, todos sabem que é muito mantida com recursos da renúncia fiscal, o que também traz uma série de dificuldades para eles. Então, se a gente também olha esse eixo Rio-São Paulo, ele é completamente capenga, né? Tem a Cinemateca, aconteceu o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Nesse momento a gente está num processo de recuperação. A instituição ficou 2 anos fechada, né? Com uma enchente, um incêndio. O CTAV recentemente sob risco de fechamento
curiosamente, com uma mobilização, meu ver, pouco tímida, né, na sua defesa e no seu fortalecimento. Então, nesses dois, que são os dois únicos entes federais na prática, o cenário ele também é de precariedade. Então, qual que foi a saída da Cinemateca depois dessa crise, né, aguda durante o governo Bolsonaro, né, quando a gente brigou muito com o apoio de todos, né, inclusive de todos vocês, para reabrir a instituição? Foi voltar a acreditar na parceria público-privada, né, que derivou num contrato de gestão com o Ministério da Cultura e que vem dando resultados positivos ano a ano. Mas, assim, estamos longe de um céu de brigadeiro. Para vocês terem uma ideia, infelizmente, o recurso federal ele vem sofrendo cortes ano a ano. Isso não é uma falta de vontade da Secretaria do Audiovisual. De novo, os impactos do contexto macro, político e econômico mais amplo, mas, ano a ano, a Cinemateca tem algum corte no seu orçamento. Hoje, ano passado, por exemplo, nós recebemos 17 milhões de reais, que cobre basicamente a folha de pagamento. 70% disso é destinado à folha de pagamento, né, para honrar um compromisso com condições adequadas de trabalho ao seu corpo funcional. Isso quer dizer que todo mundo tem carteira registrada, recebe todos os seus direitos. Nós captamos 22 milhões para 17 milhões colocados pelo governo federal. Oh, que maravilha! Não. Isso é um cenário muito preocupante, porque a gente não sabe até quando vai essa capacidade de mobilização, sensibilização, utilização dos recursos de renúncia fiscal para compensar uma responsabilidade que, em última instância, é do Estado, né? O modelo de gestão por organização social ele não é uma terceirização, ele é uma parceria, e isso é muito claro para o Ministério da Economia, onde o Estado continua cumprindo com as suas responsabilidades e o ente privado dá agilidade e eficiência para essa gestão dentro de regras muito claras que são estabelecidas em contratos, supervisionadas e estão presentes na legislação. Essa proporcionalidade do que o Estado passa e o que se consegue captar por renúncia fiscal não deixa a gente em nenhum momento feliz. Assim, é só alerta e preocupados de até quando a gente vai conseguir manter esse fôlego de captação. Então, é um cenário muito mais preocupante do que um cenário feliz, enfim, de superação e tudo mais. Então, voltando para a descentralização e identificar, então, que era a primeira pergunta, qual seria a autoridade máxima capaz de impor às unidades federativas o compromisso com seus acervos audiovisuais, a descentralização dos recursos concentrados na produção, de forma a fazer uma distribuição proporcional e, portanto, justa para a exibição, ou seja, estimular o circuito comercial, não comercial, né, das salas de cinema, e a preservação, que é o nosso campo aqui de atuação, porque daí sim a preservação é que reforça a identidade também dessas regiões, né, naquilo que elas têm de particular e naquilo que é universal, né, e inseri-la de uma forma orgânica na cadeia, não apenas acreditar que só a produção, as novas produções e investimento em novas produções locais é que vão dar conta de um fortalecimento, um reconhecimento de identidade local, de identidade regional. Em resposta ao plano de preservação, a SAV tem tomado uma série de ações, né, para dar concretude às demandas que ali foram apresentadas. Eu vou destacar uma que é a Rede Nacional de Arquivos Audiovisuais, da qual a Cinemateca está muito contente. Esse ano, por exemplo, poder oferecer um estágio técnico
de uma semana, provavelmente segundo semestre, para os profissionais das instituições que aderiram à rede, com o compromisso que essas instituições, então, possam, né, custear a estadia desses profissionais na Cinemateca Brasileira, aí todas as áreas que compõem a diretoria técnica, que é preservação, laboratório, documentação e difusão, né, de acordo com os interesses. A gente vai publicar um edital, enfim. É uma ação, né, incipiente, mas importante, mas precisamos de mais. Então, a primeira coisa é, não há centralização de recursos para a preservação nas instituições citadas, né, as 4 instituições maiores acervos que a gente citou do eixo Rio-São Paulo. É que elas têm um vínculo específico, né, com o governo federal ou com outras instâncias, mas, de todo modo, os seus orçamentos são precários e insuficientes para poderem ser classificados como uma base consistente para o desenvolvimento institucional. Então, antes de falarmos de descentralização de recursos, é preciso institucionalizar a fonte privilegiada de financiamento da preservação audiovisual. E daí sim realizar uma rede, né, um arranjo técnico e administrativo que permita, de novo, uma distribuição proporcional e, portanto, justa dos recursos, mas daí comprometendo todos os entes, União Federal, estados e municípios, né, que dão conta do nosso ecossistema de arquivos e cinematecas ao redor do país. E a falta de diagnóstico, né, mais preciso de como estão os arquivos, as suas demandas, ela vem sendo enfrentada, mas a gente precisa, de fato, chegar num senso mais consistente. Porque, por exemplo, há questões técnicas para as quais não há ponto de retorno. Um exemplo, qual seria a viabilidade de instalação de um laboratório fotoquímico em outras instituições, né? Sendo que essa atividade, apesar dela garantir, de fato, uma longevidade museológica à obra audiovisual, a gente não conta nem mais com fornecedores de equipamentos para isso. E essa mesma atividade de duplicação fotoquímica, né, quando a gente faz os materiais intermediários, cópias em película a partir dos negativos, e a gente sabe que está dando décadas, né, dependendo das condições. Você pode dar até 100 anos de sobrevida para esse material. O processo de deterioração ele é mais lento e é parcial. Mesmo em países ricos, essa atividade está sendo abandonada. Laboratórios estão sendo fechados, na Noruega, porque a atividade não é viável economicamente, né? Comprar película, fazer toda a manutenção de equipamento que a indústria já abandonou. Mais que para o arquivo de filmes, é, de fato, o suporte privilegiado da preservação. Então, hoje, no Brasil, a gente tem o Laboratório da Cinemateca como único no país, né? Mantido, com muito esforço, através de captação dos projetos, seja para manutenção dos equipamentos, para que eles continuem operacionais, quanto para a compra de película virgem. Então, tratar uma atividade precípua, né, por meio de captação por renúncia fiscal já é uma coisa também absurda. E aí, mais recentemente, a gente teve os editais da Lei Paulo Gustavo e o Programa Nacional do Aldir Blanc, né, onde a gente ensaiou, então, uma descentralização do ente federal para estados e municípios, então, elaborarem, formatarem, né, modelarem os seus editais. E aí, no campo da preservação para acervos, qual foi a atividade privilegiada? Digitalização. Né? Então, estamos aqui dando recursos para as obras serem digitalizadas. Ou seja, assim, pouco ou quase nenhum investimento para superar os problemas mais antigos, como o correto armazenamento, a catalogação desses acervos, que vai nos dar um retrato fiel do acervo audiovisual brasileiro de uma forma mais ampla, transcendendo as instituições custodiadoras, é a digitalização. Assim, e o problema, a digitalização é uma parte da preservação.
nos arquivos de filme, ela é uma ferramenta essencial para você poder devolver as obras, né, para salas de cinema, porque, assim como a produção, o circuito exibidor se digitalizou. Você encontra pouquíssimas salas no país, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, com projetores 35 ou 16 milímetros. A produção e a exibição são digitais, mas a preservação não pode ser fundamentada só no digital. E aí, quando você tem uma escassez de infraestrutura para lidar com isso, seja as matrizes estão mal conservadas, há pouquíssimos laboratórios, aí, sim, concentrados também no eixo Rio-São Paulo, para fazer a digitalização desses materiais, absorver todas essas demandas oriundas dos editais, dentro de parâmetros técnicos minimamente adequados para você pensar numa guarda de curto prazo. Não vou falar nem longa, porque essa conta é muito maior. Você vai criando gargalos. O próprio exemplo da Cinemateca. O que a gente recebeu de demanda dos editais, a gente precisou dosar para não colocar em xeque todo o planejamento do acervo que já estava lá. Então, obviamente, demandava o uso das máquinas e das equipes. Então, assim, os passos eles são importantes, eles são tímidos, mas eles também são problemáticos, né? A gente precisaria que houvesse vamos discutir aqui quem seria essa autoridade máxima que conseguisse, de fato, e aí eu vou usar esse verbo mesmo, impor um arranjo favorável a todos os entes da cadeia do audiovisual. É por aí que eu acho que a gente vai encontrar alguma saída. Então, só para finalizar aqui, acho que ainda estou no tempo. Tá. Vou deixar aqui, então, algumas perguntas para a gente seguir com o debate a partir desses exemplos que eu trouxe. Então, afinal, né, que estrutura centralizadora existente nós gostaríamos de alterar, e aí sem necessariamente fomentar disputas, rixas, ranços entre os pares, né, que já basta assim a dificuldade de relação que a preservação tem com o circuito, com os produtores, com os exibidores, sem que também se torne um espaço de disputa entre os próprios arquivos de filmes. Qual a estrutura que, de fato, a gente gostaria de sacudir para conferir à preservação audiovisual o lugar que ela merece, tratando, né, de forma igual às instituições, mas respeitando os seus contextos, as suas complexidades, os seus tamanhos que são diferentes? E qual seria a nossa fonte de financiamento para uma subvenção minimamente decente da atividade de preservação audiovisual? E, por fim, que exemplos, né, administrativos, enfim, organizacionais, para além da política estatal, que nós poderíamos, enfim, analisar e verificar possibilidades de avanço para as nossas instituições. Então, eu deixo essas questões para a gente continuar o debate. Muito obrigada. Muito obrigado. Só um adendozinho ao que você falou, né? A gente tem discutido muito aqui essa questão do apoio governamental às salas de cinema, né, que estão, de certa forma, abandonadas ali ao acaso. Exato. E tem uma coisa também que a gente discute muito, né, quando a produção no Brasil, há um tempo atrás, era difícil você ter, antes das leis de incentivo, ou até mesmo no começo das leis de incentivo, que deu, de fato, esse avanço da descentralização, mão de obra. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, quando a gente ia fazer um filme, às vezes tinha uma ideia e tal, juntava todo mundo, mas quem vai fotografar? Era difícil achar essa pessoa. Quando achava, a gente pegava, às vezes, chamava alguém da publicidade, mas não tinha uma pessoa formada ali no cinema, assim como diretoras de arte, sonoristas, dentre outras coisas. A partir do momento que o incentivo ele é dado
você começa a formar bons profissionais e aquela coisa vai indo, vai indo. Então, assim, eu acho que numa questão da preservação também talvez seja o caso, né? A partir do momento que você começa a investir, de uma certa forma, num corpo profissional, em preservação, você passa a formar novos profissionais e, automaticamente, talvez essa descentralização ela se torne mais possível a partir do momento que gera o interesse de todos os lugares. Enfim, é um pensamento. Antes de passar a palavra, então, para a Laura. Por favor, Laura, seguindo aqui a ordem nossa da chamada. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao Panorama. São 20 anos, eu que frequento esse lugar, não somente durante o Panorama, mas durante todo o ano. Eu fico muito feliz com esses 20 anos. Agradecer também pelo convite e quero saudar a mesa da pessoa de Lídia Costa, que está representando uma instância municipal. Importantíssimo a gente pensar nessa articulação federal, estadual, municipal, mas eu chego já nisso. Eu agradeço muito a Cláudio Marília por abrir esse espaço de reflexão sobre exibição e preservação. Eu tenho, há muitos anos, eu tenho várias parcerias sempre aqui com o Panorama, Coisa de Cinema. Já organizei mesas internais de preservação aqui, já muita coisa. Vou começar falando de uma coisa que falar rápido, porque Gabriela já falou, é o domínio do financiamento à produção. Eu sou professora de Política e Gestão da Cultura, eu coordeno um curso de Política e Gestão da Cultura na UFRB, e isso é uma tradição da política cultural brasileira, não específica do audiovisual. É uma coisa geral. Não é à toa que Cláudio está com o seminário de exibição, né? Falta... a gente realmente precisa trabalhar dentro, assim, para superar essa perspectiva. Vamos fazer o filme, vamos fazer a peça, mas sem pensar em onde circula, no que se preserva, em quem assiste. Problema muito sério. A gente precisa do pensamento sistêmico. É uma coisa que eu repito, tenho repetido a exaustão. Precisamos pensar o todo e as partes que fazem parte desse todo, que estão interferindo nesse todo. A descentralização, e é interessante o que você coloca, Gabriela, porque a descentralização de ações, de recursos e de decisões é um princípio desde o primeiro governo Lula. E é uma diretriz do Sistema Nacional de Cultura. Então, acabei de dar os parabéns pelos 20 anos e por esse espaço de reflexão. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata pela existência desse espaço, um cinema de rua no centro. Eu sou frequentadora assídua desse lugar. Não sei o que seria de mim sem ele. Bem, vamos voltar. Sim, descentralização de ação, né, é uma das diretrizes desde o primeiro governo Lula, uma diretriz que eu, pessoalmente, acho muito importante. O Sistema Nacional de Cultura ele parte exatamente dessa ideia, definir princípios básicos, definir governança e promover uma articulação entre as instâncias federais, estaduais e municipais e a sociedade civil. Normalmente, a gente, quando fala de preservação, fala muito nos acervos analógicos. Quem me conhece, que trabalhei muito tempo com primórdios do cinema, eu tenho um apego enorme às nossas latinhas de filme cheirando a vinagre, né? Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não. Hoje eu quero falar sobre o digital. E eu queria trazer algumas reflexões a partir do Fórum de Tiradentes, das propostas do Fórum de Tiradentes, que começou em 2023. O que foi isso? No final, depois que
depois das eleições de outubro de 2022, quando o Lula ganhou e a gente viu que ia sair daquele buraco profundo onde nós estávamos, pessoas da sociedade civil, do audiovisual, dos diversos elos da cadeia do audiovisual, resolveram preparar propostas para apresentar ao governo. Então, nós nos reunimos, na verdade, começamos à distância em novembro, dezembro e janeiro. Trabalhamos à distância, os GTs, 5 GTs, um GT de produção, um GT de difusão, um GT de exibição, um GT de formação e um de preservação. Éramos mais ou menos 50 pessoas de todo o Brasil, que trabalhamos primeiro separadamente nos GTs e depois coletivamente, e entregamos essas propostas para a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, que esteve conosco lá. No GT de preservação, a gente fez uma espécie de diagnóstico do setor que apontou para 3 pontos. O primeiro é, Gabriela já falou, a urgência de se retirar a preservação da condição de apêndice da cadeia produtiva do audiovisual, passando a pensar na preservação de forma estruturante. Eu falo já sobre isso. A segunda coisa, a urgência de pensarmos a preservação na perspectiva da diversidade e da democratização. E, terceiro, a urgência de se descentralizar as políticas de audiovisual, no geral, e da preservação audiovisual especificamente, né? E aí eu acho que sim, que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Quando eu penso no audiovisual, eu penso sempre no audiovisual como algo vinculado à esfera do simbólico, mas também vinculado à esfera econômica. Eu não consigo pensar no audiovisual esquecendo um desses lados. E isso vale também para a preservação, né? E o que nós, da preservação, estamos falando nesses últimos 3 anos, na verdade, a gente vem falando isso há muito tempo, mas agora começaram a nos ouvir, é que é a preservação dos acervos audiovisuais que garante a sustentabilidade do ecossistema do audiovisual. Infelizmente, os produtores, e eu agora estou falando isso abertamente, com honrosas exceções, se colocam quase como inimigos da preservação. Dizem, vão tirar o dinheiro que é nosso para a gente fazer um filme. E isso é uma situação absurda, porque eu começo a falar com os produtores dizendo você gosta de jogar dinheiro fora, porque quando o seu filme não é preservado, você está perdendo o seu ativo econômico, né? Então, vamos pensar nisso. O audiovisual é um dos maiores referenciais que a gente tem na contemporaneidade, né? Nossa vida é toda cercada de audiovisual. Mas, para além dessa reconhecida importância do audiovisual para a memória e para a história, se a gente foca só no econômico, eu trouxe as coisas escritas porque eu quero fazer umas citações. Em 2005, há 20 anos, a União Europeia lançou uma recomendação que se chama Recomendação da União Europeia relativa ao patrimônio cinematográfico e à competitividade das atividades industriais conexas. E, nesse documento, o patrimônio cinematográfico é apresentado como, abre aspas, um componente importante da indústria cinematográfica e sua salvaguarda é uma contribuição para melhorar a competitividade dessa indústria. Acho muito importante isso. Assim, há 20 anos, a União Europeia já estava reconhecendo o potencial econômico da preservação. Aqui no Brasil, ainda hoje, a gente vê pessoas às vezes muito queridas, defendendo assim, uma divisão completamente anacrônica entre audiovisual cultural e audiovisual de mercado. Uma coisa que nunca se sustentou muito bem, mas, hoje em dia, na configuração que temos na contemporaneidade, não faz o menor sentido.
Bem, voltando ao GT, o GT Preservação do Fórum de Tiradentes, vamos começar pela questão da diversidade. Repare, nós, no século XXI, tivemos um forte investimento na produção audiovisual, longe do que se precisava, mas foi um investimento bem grande, inclusive com a criação do fundo setorial, né? Mas isso não veio acompanhado de políticos, ou de políticas e de investimentos para a preservação dos materiais nativos em digital, que é, a partir do século XXI, é já o momento disso. Por isso, eu estou focando minha fala a partir de agora. As pessoas têm ficado surpresas, porque eu sempre falei do analógico e agora eu só estou falando do digital, porque eu trabalho na perspectiva de memória viva. Então, a gente tem que preservar o que está sendo feito hoje também, porque senão vai ser muito mais difícil. Claro que a gente tem que fazer todo aquele esforço para preservar nossos preciosíssimos acervos analógicos, acervos de filmes analógicos que estão guardados em instituições em todos os estados brasileiros. Todos os estados brasileiros têm instituições detentoras de acervos audiovisuais. E é por isso que eu falo, defendo muito a descentralização. Precisamos de uma política que alcance todos esses acervos. Sim, mas tem uma outra questão. Eu chego já nisso, mas tem uma outra questão. Nesses últimos, vamos dizer, 20 anos, em função do advento do digital, mas também de políticas públicas de formação audiovisual, mas políticas públicas também de financiamento, da descentralização do financiamento, a gente, hoje em dia, tem grupos que estiveram muito tempo afastados da produção audiovisual. Pessoas pretas, mulheres, pessoas indígenas, coletivos periféricos. A gente hoje tem, desses grupos, uma produção riquíssima, uma produção muito instigante. Eu conheço coletivos periféricos que fazem filmes que me deixam muito emocionadas, filmes incríveis. Os coletivos indígenas, e eles sempre trabalham em coletivo, têm produzido filmes com uma sofisticação estética incrível. E esses filmes não estão sendo preservados. A gente investiu nessa produção, e a descentralização, volta a essa palavra. Quando o Fundo Setorial foi criado, em 2009, no ano de 2009, 99% dos recursos do Fundo Setorial ficaram no Rio e em São Paulo. Isso é dados da Brave. 99%. Aí a gente teve uma série de políticas, né, de descentralização, e, em 2019, 68% ficava ainda no Rio e São Paulo. Então, a gente pode, sim, falar de centralização e pode também ver como as políticas públicas incidem, sim, na descentralização, porque de 99 para 68, apesar de 68 ainda ser uma concentração muito forte, mas em 10 anos se conseguiu dar passos enormes na descentralização da produção, e a gente, nos estados que eu gosto de chamar fora do eixo Rio-São Paulo, a gente vê os impactos muito positivos dessa descentralização, com todos os problemas e dificuldades que a gente tem. Mas a gente vê os passos. Então, isso que aconteceu na produção, com todos os problemas e todas as questões que a gente já apontou, precisa acontecer também na preservação. Às vezes, meus alunos falam: não acredito mais tanto na política pública. A política pública incide na nossa vida em todos os aspectos. Então, é bom que a gente busque políticas públicas mais democráticas, participativas. Esse investimento
na produção e esse investimento na descentralização da produção, ele se perde se a gente não tem políticas para a conservação e o acesso a esses filmes. Porque a gente trabalha na Associação Brasileira de Preservação Audiovisual com um conceito de preservação que diz que a gente não preserva para guardar, a gente preserva para que as pessoas possam ver esses filmes, games, séries, etc. Né? A preservação ela existe para permitir a fruição. Né? O mercado ele tem cada vez mais trabalhado com filmes de arquivo. Existe, hoje em dia, um mercado forte para as imagens de outros filmes. Se não estão preservados, é o que eu digo, se perde um ativo econômico das empresas. Né? Tem toda uma economia se formando em torno desses filmes. Laura, só uma coisa, vai tentar tirar algum minuto da Rede Globo, do acervo da Rede Globo, viu tanto que o valor sim, sim, é muito caro, né? Então, eu concordo plenamente contigo. Essa é uma bela observação. Tá ali um ativo econômico também. Isso. E eu chego já no perfil do que a gente está. Sim. Aí, assim, essa perspectiva da democracia e da diversidade que eu já toquei, né? Esses novos filmes, essa nova produção, que é, sim, diferente da produção anterior. Quando as pessoas negras começam a fazer filmes, existe um outro olhar, existe uma outra colocação. Quando os coletivos indígenas fazem filmes, eles trazem outros olhares, sim. É muito evidente isso no filme, nas opções estéticas, mas também, isso é pouco falado, nas formas de organização do trabalho nesses filmes. Isso é uma coisa riquíssima que a gente tem olhado pouco. Quando eu olho aqui para a Bahia, eu vejo o pessoal do Rosa Filmes, lá em Muritiba. Eles são uns mineiros baianos que a gente acolheu assim completamente no coração. Eles começaram a formar a mão de obra lá no interior. No Recôncavo, é minha região, são pessoas que eu estou assim, muito próximas, eles começaram a formar uma mão de obra ali e eles criaram uma outra forma de produção. Assim como o pessoal da Plano 3 também. Aquela galera, aquele cinema de galera desses dois grupos. São outras formas de organização que a gente precisa assim, olhar e dizer, poxa, não precisa ser feito sempre da mesma maneira. Né? Vou correr aqui um pouquinho. Tá. Como eu disse, né, a gente avançou na descentralização da produção, a gente avançou na ampliação da diversidade dos atores sociais que estão envolvidos agora com o audiovisual. Eu acho isso tão rico, gente. Eu fico tão... Tem um cara lá da periferia de São Paulo, Lucas Pericles, ele faz uns... Lincoln Pericles, LKT, ele faz uns filmes incríveis, gente. E esses filmes não estão preservados. Sabe? Ele é um cara que tem uma consciência muito grande da necessidade de que esses filmes sejam preservados. Assim como... E isso eu acho assim, que está me chamando muita atenção. Como também o pessoal da Nicho 54 começa a pensar, precisamos criar uma cinemateca negra, né? Preservar esses filmes que não estão sendo preservados em nenhum lugar. Quando a Rede Catirinha é uma rede de mulheres indígenas que trabalham com audiovisual. Elas estão já nessa consciência, precisamos preservar o que a gente faz. E eu acho muito importante que os grupos comecem também a cuidar disso, mas isso é uma função do Estado brasileiro. E aí a gente tem que começar a pensar se o Estado brasileiro não está perpetuando desigualdades quando ele resolve não investir nisso. E aí você investe no quê? Na preservação dos filmes do Rio e São Paulo,
com uma pegada mais comercial. Não tenho nada nem contra o Rio, nem contra São Paulo, são lugares que eu amo. Mas assim, nós somos um país que tem 27 estados. Então, a gente precisa olhar para esses 27 estados. Eu chegando mais ao fim, senão a gente tem que entender que esses, eu vou chamar assim de novos filmes, precisam ser preservados, mas a gente precisa entender também que é a preservação o eixo que confere sustentabilidade à produção audiovisual. Isso a gente precisa, eu não sei, o pessoal, os produtores, com exceções, eu fico olhando para Cláudio e Marília aqui, que são produtores também, mas são produtores que, assim, desde que a gente se conheceu há 20 anos atrás, eles já tinham uma outra perspectiva, mas são exceção. São exceção, infelizmente, né? E aí aquilo que você falou, sabe, Samuel, você falou do acervo da Globo, né? Eu penso também em outros acervos, e aí eu fico pensando assim, quem tem acesso a esses acervos? Né? Assim, quando as coisas são caras, é um grupo muito reduzido. Então, a gente, quando eu falei, alguém pode ter achado estranho que eu falei, a gente precisa de descentralização, de democratização e de diversidade. Essas três coisas, para mim, estão juntas. A gente preserva, tradicionalmente, nas instituições mais consolidadas, a gente tem um determinado tipo de filmes, tem uma diversidade pequena dentro desses acervos. E, quando a gente olha para o perfil de quem acessa esses acervos, aí é um grupo reduzidíssimo. E você já falou, preço é uma questão, mas não só o preço. Se esses acervos estão longe, você tem que viajar, tomar um avião para chegar num determinado lugar para ter acesso a isso. Por isso é que nós, do GT de Preservação do Fórum de Tiradentes, consideramos urgente mesmo a descentralização, e nós enxergamos uma aguda centralização na preservação audiovisual brasileira, que é um problema crônico que a gente tem que enfrentar. E, assim, quem está fora do eixo Rio e São Paulo sabe exatamente do que é que eu estou falando, ou mesmo quem está na periferia, nas periferias do Rio e de São Paulo, né? Como eu disse, a descentralização, né, é uma diretriz desde 2003, né, foi no governo Lula I. Eu sou uma defensora mesmo do Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que, se tem algo que pode nos levar adiante, é esse sistema, que ainda não funciona como deveria, mas tem um potencial incrível. Finalizando, deixa eu me lembrar aqui. Sim. A proposta do GT de preservação é que a gente precisa, assim, que os arquivos existentes nas diversas regiões do país precisam de estrutura e de investimento equânimes para enfrentar os graves problemas que temos. Precisamos estamos chamando de uma rede de arquivos, né, atuando em conjunto, dividindo recursos e responsabilidade. Somente com uma política descentralizada é possível realmente preservar o patrimônio audiovisual brasileiro em sua diversidade, em sua riquíssima diversidade. E aí nós precisamos de uma profunda alteração nas políticas públicas de audiovisual, e incluindo aí a preservação. A lei que criou o Fundo Setorial diz claramente que ali deveria se financiar linhas de financiamento para todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual. Está escrito lá na lei. Mas, quando a gente pede essa linha, o pessoal da produção, que é forte politicamente, inclusive tem pessoas com visibilidade midiática, com acesso à Globo, a esses jornais maiores, né? Essas pessoas se colocam de forma contrária, mas a lei diz que sim, e nós precisamos, e nós agora do GT
de Preservação e as colegas da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual estão encarando que a gente precisa exigir, não é pedir isso. Tem 3 propostas do GT que eu vou passar aqui rapidamente. Primeiro, é um mapeamento abrangente do setor de preservação audiovisual do Brasil. É a primeira coisa que a gente precisa fazer esse mapeamento. Já iniciamos vários mapeamentos, mas a Cinemateca Brasileira já iniciou no projeto Cibia, mas a instabilidade é um problema seríssimo das nossas políticas culturais, e instituições de memória não podem viver com essa instabilidade. A segunda proposta é se pensar a governança, e aí eu vou ler aqui um pedacinho, definir no âmbito federal um novo modelo de governança e formulação de políticas públicas descentralizado, replicado nos estados e municípios. Por isso, eu saudei a colega que está aqui representando a instância municipal. Agora, Gabriela, você usou uma palavra, você disse impor um arranjo. E a perspectiva do sistema nacional, que é a perspectiva que nós estamos adotando na BPA e no Fórum de Tiradentes, é uma perspectiva de construção, de negociação e construção dos caminhos, né? Essa é uma luta antiga da BPA por uma política nacional de preservação audiovisual, e um sistema nacional de preservação em conexão com o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Patrimônio. E, finalizando, uma rede nacional de arquivos audiovisuais digitais, com a previsão de criação de uma infraestrutura em todas as regiões brasileiras. Não estamos pensando por estado, é uma coisa por região, mas nós queremos... Assim, não dá no digital, nessa época, né, quando tudo está randômico, a gente pensar em polos centrais. Precisamos, em cada região brasileira, de uma infraestrutura para uma rede de armazenamento e tráfego de dados audiovisuais e correlatos, né? Finalizando agora mesmo, assim, a gente nunca teve, neste país, uma política de preservação audiovisual que abrangesse o país inteiro. E é isso que a gente precisa agora. Desculpem a passagem. Vamos seguindo, então, com você, Lídia. A palavra. Boa tarde, gente. Vou me apresentar. Eu sou Lídia Costa. Eu sou bibliotecária, documentalista, né? Faz 18 anos que eu trabalho no Arquivo Histórico Municipal de Salvador, né? Nesses 18 anos já vi de tudo. Eu vejo as colegas falarem assim, eu digo assim, essa é a nossa realidade e nós estamos tentando mudar. E eu estou aqui fazer verdade esse desafio para ver se nós não podemos perder a oportunidade de trazer eles para o nosso lado. Eu estou aqui, literalmente, dizendo assim, nos ajudem, venham com a gente. Eu vou projetar um pouquinho, mas eu vou fazer um histórico do Arquivo Histórico Municipal, mas não vou cansar vocês, não. É só para poder vocês começarem a entender o que tem no Arquivo Histórico, porque a gente faz toda uma estrutura política para trazer o público, aí eu tiro tipo tirar do Reixo e o São Paulo. Hoje o Arquivo Histórico quer ser um centro de memória. Nós tentamos participar desse eixo Rio-São Paulo. E pode passar, colega, é uma coisa assim bem rápida. O Arquivo Histórico Municipal, quer sentar aqui? Eu falo em pé, viu? Eu não tenho problema de falar, não. O Arquivo Histórico Municipal, ele vem muito antes da Constituição da República. Ele foi criado no tempo que a Câmara Municipal tinha 2 poderes, tanto o poder executivo como o legislativo. E, desde aquele tempo, de 1800
1828, né? 28, desde o século XVI, XVII, a gente vem acumulando documento. Eu digo a vocês, é acumulando de qualquer forma. E a gente vem pensando, o nosso acervo é documento primários. Nós temos todo tipo de acervos. São 93 tipologias de documentos que estão lá. Audiovisual, sonoro, iconográfico, cartográfico. E o que a gente percebe? A gente percebe que os nossos produtores, eles não estão utilizando esse acervo, eles não estão utilizando. Eles estão no termo de eixo Rio-São Paulo, né? E pode passar. Nós temos 44 milhões de documentos. Retorna um pouquinho, colega. Eu vou falar do audiovisual para vocês. Nós temos... Retorna um pouquinho. Nós temos 4 milhões de acervos. E desses acervos, nós temos mais de 30 milhões de acervos de imagem, de texto, de filme, de películas, né? E o que vai acontecer? Ao longo da nossa história, né, ele passou por várias gestões, milhares de gestão, e muitas vezes não é reconhecido, e fomos para porão, né? Como a gente vê da realidade no Brasil como um todo. E diante das nossas políticas, pode passar, colega, é só para... Eu botei o slide, viu? Por isso que eu quero falar bem rápido para vocês, porque a história a gente faz bastante, mas como eu sou uma eterna historiadora, viu? Desde 1824, né, que nós temos documento acumulado. O que acontece? Passou por vários, foi extinto, desde o tempo da intendência, e esses documentos sendo acumulados. E a gente reclamando que estamos no porão, reclamando que não existe política pública. Quando chegou no ano de 2017, nós passamos para a Secretaria de Cultura. Depois de muito tentar, nós tentamos ter autonomia. Não conseguimos autonomia, mas nós conseguimos reconhecimento na história. Da história. E o que foi que aconteceu? Em 2017, nós passamos para o Arquivo Histórico passou para a Cultura. Em 2022, em 2019, através de um edital, né? Nós ganhamos esse edital, que foi do BRID, né, com um projeto da Prodetur, BRID Prodetur, foi esse edital, e nós conseguimos uma casa nova, saímos do porão, conseguimos uma casa nova. E esse prédio belíssimo que nós mostramos desde o início. E a gente, em 2023, nós fomos para o comércio, né, estamos lá com um prédio de 12 andares, climatizado. Todo o nosso acervo foi digitalizado, indexado, catalogado. E nós estamos fazendo política de preservação, restauração, criando política de acesso. Está ali, eu chamo ela de casca de bala, viu? Eu chamo ela de casca de bala porque ela tem 18 anos comigo, nós somos assim. Aí é Lide, né? Está ali, Lide, e eu sou Lídia. Aí o pessoal diz assim, Lídia, é desse forma. O que eu vim fazer hoje? Vim dizer a vocês, venham estar com a gente, utilize o acervo, nós estamos disponíveis. Porque o que acontece? Nós estamos recebendo milhares de estrangeiros e o público brasileiro não nos procura. E nos procura de forma irrisória. Irrisória. Né? Irrisória. Pode passar. Eu não me prendo muito ao slide, não, por isso que eu digo a vocês que eu não vou cansar vocês com slide. Pode passar. Em 2022, nós fomos para o comércio, uma nova sede. Todo o nosso acervo passou antes. Um slide antes só. Todo o nosso acervo foram restaurados, higienizados, organizados, todo com descrição arquivística, acondicionado, digitalizado e indexado. E, em 2023, junto com a Casa da História, o pessoal conhece a Casa da História, mas o pessoal não conhece o Arquivo Histórico Municipal de Salvador. Né? Porque a Casa da História é o museu, porque, se vocês começarem a prestar atenção, o comércio virou um grande complexo para a gente, em termos cultural de memória. Porque, ao lado da gente está a Casa da Música, a Casa da História, nós temos o Museu do Mercado e o Arquivo.
né? Quando teve a inauguração, nós inauguramos a Casa da História e nós estamos lá fazendo política, esperando por vocês. Pode passar, é só para ilustrar. Vou passar. E nossa missão é se tornar um centro de memória e pesquisa para pesquisadores brasileiros e estrangeiros. E, por incrível que pareça, nós estamos recebendo mais estrangeiros do que brasileiros. Né? Eu disse a Lídia, não, eu vou lá falar. Adorei, agradeço pelo convite, mas eu vou lá falar, nós vamos falar do que nós somos, nós vamos nos apresentar. Eu estou aqui para nos apresentar, viu? Esperando por vocês. Pode passar, nossa missão é o Centro de Memória, é por isso que existe aquele complexo. E aí eu trago um pouquinho dos 4 milhões de documentos e folha de documentos. São 93 tipologias de documentos. Né? Dessa tipologia, nós temos partitura musical, temos escritura de escravos, certidões, e, por incrível que pareça. Então, eu estou aqui, mas dizer assim, gente, vamos deixar o Eixo e o São Paulo, nós queremos somar com vocês. Sabe? Somar com vocês. Porque a gente está extravasando, cuidando, criando políticas públicas, e nós não conseguimos. Aí eu vi as colegas falar assim, Eixo de São Paulo, Eixo de São Paulo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Olha eu aqui. Olha eu. É nesse ponto. Pode passar. Pode passar, colega. As atas da Câmara. E as atas da Câmara foi reconhecida como Memória do Mundo em 2009, né? Todas restauradas. Nós temos um acervo riquíssimo para a produção de audiovisuais, né? Riquíssimo. Pode passar, isso é no finalzinho. Pode passar, colega. Eu trago um pouquinho do nosso acervo depois do restauro. Eu não gosto de falar de coisas passadas, não. Eu gosto de falar de coisa futura, né? Das políticas. Não está, eu não vou dizer que está mil maravilhas, não, viu, minha gente? Mas, para quem 18 anos viveu no porão, e hoje eu estou num prédio de 12 andares, eu estou felicíssima. Pode passar. E eu agradeço a oportunidade de vir apresentar o arquivo histórico para vocês e dizer que nós estamos de portas abertas esperando por vocês. Viu? Obrigada. Com você. Eu achei que eu ia ser a terceira. Boa tarde. Eu me chamo Daiane Silva, sou diretora do audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Dimas. Estou representando, né, e vou falar pela Cinemateca da Bahia, que é a nossa cinemateca, né, e que tem a missão aí de salvaguardar e conservar o audiovisual baiano. Bom, queria parabenizar Cláudio também pelo seminário, um seminário que me mobiliza muito, porque eu venho da exibição, né? E eu conheço a Dimas há muito tempo, a Dimas tem 50 anos, e eu conheço a Dimas desde 1998, desde quando a minha primeira experiência, inclusive, como profissional de audiovisual, após a saída, né, do programa de aprendiz do Liceu, foi para trabalhar no acervo do Liceu, e era para pensar, cuidar, né, e catalogar toda a memória produzida por aquela oficina que formou os profissionais que estão hoje no mercado, inclusive eu, né, desde 98. E aí essa mesa também me fez pensar sobre essa memória, né, de estar ali dentro do SEDOC, passando fita por fita, olhando e pensando que imagem é essa que pode ser descartada, que imagem é essa que deve ser preservada. E eu acho que quase 30 anos depois, que já estamos perto de 2028, pensar a descentralização é também garantir que as imagens de todos os grupos sejam preservadas. E aí eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, assim, quando a gente vai pensar o investimento, né? Que memória é essa que precisa estar nesses acervos? Que cinema é esse? A professora Laura trouxe a diversidade como uma questão para se pensar e nos coloca a pensar: o cinema negro será preservado, o cinema produzido pelos povos indígenas será preservado. Então,
Acho que pensar a descentralização e pensar uma política de preservação, acho que essa é uma pergunta disparadora, né, para quem pensa as políticas. Que memória é essa que o Brasil está... Que imagens são essas que o Brasil está produzindo e que imagens são essas e que filmes são esses e que narrativas são essas, são legítimas de serem preservadas. Acho que esse é um ponto. E aí, voltando a parabenizar Cláudio pelo tema que me mobiliza muito, eu que fui e que, às vezes, sou programadora da Sala Walter da Silveira, eu também sou da mesma máxima do mantra de que a gente não preserva para guardar, a gente preserva para difundir. A preservação não diz respeito apenas a um passado longínquo, mas diz respeito à coexistência dos tempos, à coexistência das memórias. É o cinema de Glauber Rocha, é o cinema do Liceu de 98, mas é o cinema do agora. E pensar em preservação é pensar o futuro, né? É pensar que as próximas gerações precisarão conhecer os documentos do Arquivo Histórico de Salvador, que vão precisar conhecer o material audiovisual que está lá, assim como vai precisar conhecer todo o material que está salvaguardado na Cinemateca da Bahia. E aí o tema da exibição, e eu comecei a pensar as questões de memória e preservação a partir da minha experiência na Walter da Silveira, né, que, tecnicamente, se nós temos uma cinemateca, a Sala Walter da Silveira ela precisa estar vinculada à Cinemateca, ela precisa ser essa janela de exibição dos filmes que estão no nosso acervo e dos filmes que são financiados pelo Estado. Então, acho que eu entrei na Dimas em 2020, né, vendo todo o processo de implementação da Cinemateca da Bahia nascendo, que antes era Centro de Memória do Audiovisual da Bahia, e que, a partir de 2018, com a gestão de Daniela Fernandes, que hoje está na Diretoria de Preservação da SAV, ela cria, né, institui a Cinemateca da Bahia em 2018. E aí foram criados outros mecanismos, como o GT de Memória, no qual a professora Laura Bezerra faz parte, e outros pesquisadores de memória também, a professora Isabel Mello, Leco França, para pensar o lugar, né, da memória do cinema dentro da política pública implementada tanto pela Fundação Cultural quanto pela Secretaria de Cultura. E aí, quando eu ingressei na diretoria, ano passado, o meu primeiro dever de casa foi participar do Cineop. Eu nunca tinha ido ao Cineop, lá em Ouro Preto, e, de fato, todas as questões que foram trazidas para cá, hoje, nessa mesa, foi o grande fervo, né, das discussões que aconteceram nesse encontro, que é pensar a memória e pensar a preservação também como um elo estruturante da cadeia produtiva, não um apêndice ou não um anexo, ou então algo que ninguém sabe nem o que é. Né? Estou filmando para quê? Ou se a produção se encerra ali na distribuição ou na finalização. Então, acho que existia uma discussão bastante tensa, me lembro, com a presença da Ancine, com a presença de Paulo Cufurado e os pesquisadores, alguns realizadores e exibidores sensíveis às questões de preservação trouxeram a importância de inserção de uma linha de financiamento, de preservação, conservação, cinemateca dentro do FSA. Então, eu também voltei para lá mobilizada com essas discussões. E o último evento que nós participamos foi a construção do Planos e Diretrizes e Metas, né, do audiovisual brasileiro, que foi uma construção coletiva disparada pela SAV. E aí teve o Circular Minc, e nós fomos para o Ceará, né, o povo do Nordeste estava lá no Ceará para discutir, para a gente pensar também esse plano de diretrizes e metas, e eu participei do GT de preservação. Participei de vários, mas o GT de preservação eu estava presente. E, de fato, eu até trouxe aqui os pontos que foram trazidos, o eixo patrimônio, memória e preservação audiovisual, e aí a discussão do eixo versou sobre o tema patrimônio, memória e preservação audiovisual, e a partir de 3 verbos mobilizadores, que é valorizar, salvaguardar e difundir. Então, a exibição está aí, né, dentro da discussão sobre memória. E aí os pontos discutidos pelo grupo que o audiovisual não está inserido como patrimônio na legislação, a necessidade de construção de políticas de fomento à pesquisa, porque pensar em preservação também é pensar a pesquisa, pensar a publicação, a construção de política de fomento à difusão de filmes de arquivo,
E aí, pensar a política de difusão de filme de arquivo é pensar a estrutura dessa sala que vai exibir filmes de arquivo, porque fruição de filme de arquivo é diferente, né? É uma outra experiência. E aí pensar em toda a estruturação desse espaço. Você trouxe a questão da formação técnica, né? E pensar a formação desses profissionais que vão lidar com preservação, que vão lidar com memória. É criação de linhas de fomento no campo da memória e preservação no âmbito federal. E aí, aqui no Estado, você trouxe a experiência da pesquisa do livro sobre órgãos regionais de descentralização. Em 2019, dentro do edital daqui do Fundo de Cultura, né, que é a contrapartida do Estado, nós tínhamos linhas sobre memória e preservação e pesquisa juntas, né, numa linha só. Na Paulo Gustavo, o Estado da Bahia dá um salto e cria um edital específico de cinematecas. Óbvio que um edital específico de cinemateca ele não resolve tudo, porque o problema, as questões da Cinemateca da Bahia elas são complexas, mas, de algum modo, com R$ 2 milhões para financiar 4 projetos que são executados dentro da Cinemateca, nos traz um pensamento da necessidade de continuidade desse trabalho, não apenas com recursos federais, mas com nossos recursos próprios, né, de uma política específica para essa Cinemateca da Bahia. E na PENAB, quando eu criei o edital, junto com a equipe da Dimas, nós também criamos uma linha específica. Aí eu resolvi separar. Fiz memória, a gente cria uma memória de preservação específica. E aí o objeto seria a aprovação de projeto de catalogação, de acervos privados e de conservação, e uma linha específica de memória de publicação em pesquisa, né? Claro que são objetos que se complementam, mas eu acho que é uma tentativa também de chamar a atenção para a especificidade das questões ligadas à memória e preservação audiovisual. Então, foi 1 milhão para cada. E aí, eu, pensando um pouco em todas as falas, né, acho que a gente tem um desafio grande. E pensando na Cinemateca da Bahia, nós estamos vivendo esse momento de pensar, primeiro, muito desse retorno da Cinemateca à cena, né, e às cenas das discussões sobre política de fomento do audiovisual baiano. E aí, para a Cinemateca voltar para a cena, ela precisa ser reestruturada, não apenas fisicamente, mas reestruturada no seu pensamento mesmo, no seu pensamento de gestão, naquilo que ela existe ainda enquanto materialidade. Nós temos muitos acervos na Cinemateca da Bahia, nós temos o setor de película, nós temos fitas VHS, nós temos pôsteres, nós temos roteiros, mas tudo isso, para ser potencializado de fato, a gente precisa de dinheiro, e aí eu falar diretamente mesmo de dinheiro, e de um pensamento muito sensível, né? Eu acho que a palavra sensibilidade foi uma palavra que ficou rodeando, ficou cercando minha cabeça agora, que é essa sensibilidade em torno da importância, né, de termos um lugar, um espaço que salvaguarde toda a memória que a gente está produzindo e tudo aquilo que a gente vai produzir no futuro. Então, acho que é basicamente isso. A Cinemateca funciona aqui na estrutura da Dimas, ainda aqui no Pelourinho. E nós não, por enquanto, nós não estamos recebendo visitas, né, porque a gente precisa ainda pensar um conjunto de reestruturação. Temos pensado, nesse processo de reestruturação, em montar programas de formação. Acho que Laura trouxe uma questão, vocês todas, né, com relação ao foco na produção audiovisual. E aí as pessoas estão me perguntando quais serão os próximos projetos e processos de formação na Dimas. Eu tenho dito que é formação do exibidor, né, pensar tudo que gira em torno, né, das questões de exibição, desde a criação de uma sala, até pensar a curadoria, até pensar o contato com distribuidora, até pensar o próprio processo técnico, né, de formação de projecionista, desse novo equipamento de audiovisual, mas também pensar a formação para as questões de preservação e conservação. E aí eu lembro que uma das discussões do Cineop, pensando na formação, né, que é minha área também, de pensar a inserção de componentes curriculares da área de preservação e
e conservação na própria estrutura dos currículos e dos cursos de cinema, porque os problemas, a gente pensa que o problema está aqui em cima, mas às vezes ele está lá na base, né, na formação desse próprio futuro cineasta, desse próprio futuro realizador, né? E pensar também de chamar a atenção dos produtores. Aqui eu só estou vendo uma cineasta, Vilma Martins, numa mesa sobre preservação, e uma coisa que eu senti falta no Panorama foi da presença de mais diretores nas mesas de exibição e de outros temas que não a produção, né? Então, já que a gente está pensando numa questão sistêmica, eu acho que todos os profissionais devem participar dessas discussões que incluem não apenas produzir, distribuir, finalizar, produzir, finalizar e distribuir, mas também exibir e preservar, né? Para exibir. E é isso. Bom, tem algumas perguntas antes de passar. Só queria complementar com uma coisa mesmo assim para... Claro que o processo de preservação ele envolve muita coisa. Mas a gente está diante, até para colocar essa discussão aqui no que a gente está vivendo aqui nas salas de cinema, né, a gente está diante de um momento muito interessante de filmes que estão sendo relançados, né? Ano passado a gente teve um fenômeno, que eu diria que tem um fenômeno, que é a Hora da Estrela, distribuído pela Vitrine, que foi um dos maiores públicos. Foi, Cláudio, você tem esse dado? Talvez tenha sido o maior público de filme brasileiro lançado comercialmente em cartaz, né? Ano passado. Foi a Hora da Estrela, que é um filme preservado, quer dizer, um filme restaurado. Agora a gente está com Onda Nova, também pela Vitrine, também sendo lançado comercialmente. E aí eu fico pensando numa coisa que é o seguinte, para além de tudo, quando eu penso aqui nessa cadeia que a gente está falando aqui de preservação, distribuição e exibição, a preservação ela é uma forma de... Eu estou falando especificamente de longas-metragens, tá, gente? Assim, agora, focando bastante nisso... É uma forma comercial também, né? Você pensar uma coisa de um lançamento de um filme, porque olha só, veja bem, um filme que teve... Estou aqui no primeiro filme que me vem em mente, assim, com sucesso absoluto de público, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Esse filme, se for relançado, se ele teve lá naquele momento, sei lá, 12 milhões de espectadores, o que impede ele de um público excepcional agora também ser relançado? Os filmes não são datados. A mesma coisa, a gente estava conversando mais cedo, o filme do Jeremias Moreira Filho, Menino da Porteira, um filme fundamental dos anos 70, que teve contabilizados 4 milhões, mas não contabilizados, talvez pode ter chegado a 10 milhões de espectadores. Imagina um filme desse sendo relançado agora. Então, a gente acha que é uma situação interessante de se pensar, inclusive da adesão das salas de cinema, não só as salas de cinema de repertório, as salas públicas, mas também as salas comerciais, porque isso aí eu acho que, assim como em outros países que isso tem uma adesão interessante, aqui a gente pode fazer com que tenha também um interesse comercial de cobrança de ingresso, né? Assim, streaming, também. Parabéns, viu, gente? Foi incrível as falas. Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez aqui. Bem, gostaria de fazer pergunta para todos aqui especificamente. Meu nome é Orlando Silva, professor da UNB, também cineasta, produtor, realizador, curador. 32 anos de cinema aqui na Bahia e no Brasil. E eu acho que é importante a gente começar a falar um pouquinho aqui do local para pensarmos no nível nacional e depois voltar para o local. Então, pensando assim, bem, vamos lá. A Dimas, antes da Dimas existir, tinha a coordenação de imagem e som. E lá no projeto estabelecido pela FUNSEB, foi pensado exatamente a questão da preservação. No entanto, eu já vou partir logo para jogar. Há uma dificuldade semântica de dizer quem é que preserva o quê. É a Dimas ou a Cinemateca? A Dimas aparece no site até hoje, está do mesmo jeito. É responsável pela preservação. E a Cinemateca entra naquele rol de ser a detentora dos acervos, né, que seria o coletivo de Cinemateca. Ou coletivo de acervos cinematográficos, a Cinemateca. E isso talvez tenha causado já desde 74, entrando para 97, 98, que foi o período da Dimas. Eu era da DIMAC, que era de música, artes cênicas, com a Cristina, né, a professora Cristina.
E nisso a gente sempre foi colocando como talvez até um certo, não vou dizer assim, uma certa despreocupação com a questão da preservação, dizendo, tanto faz. Mas quem trabalha no ramo tem que entender exatamente do que se trata, para poder passar informação para o público. E isso eu estou falando que é o que está no site. E o site vai os meus alunos, seja da universidade, seja da educação básica, que também sou professor da educação básica, eu mando ir lá no site. Né? E eles têm essa dificuldade, muitas vezes, de querer entender mais. Então, talvez a comunicação esteja ainda falha desde 74, para você entender. E 98 só foi a continuação de algo que tem me preocupado como pesquisador. Bem, nesse sentido, a gente tem percebido uma série de descontinuidades. Talvez a origem dessa despreocupação é a descontinuidade. Né? E aí o trinômio formação, preservação e difusão, ele sempre é solto, quando, na verdade, deveria. É muito bom ter a professora Laura Bezerra aqui, mas ela só não basta. Né? Uma andorinha só não faz verão, um beija-flor não apaga um incêndio. E é preciso ter. Né? Talvez aqui, fazendo também uma sugestão para o próximo evento do Panorama, porque é comum de acontecer nos eventos de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, os eventos de preservação ficam no final. E há um desgaste de quem maratona. Aqui eu já vou fazer o pulo também. Né? A Dani Fernandes, que é de preservação e difusão, né? Esteve para falar de fusão, quando poderia, muitas vezes, já encaixar. O auditório estava cheio, na presença do Alcoforado. Né? E aqui a gente está com... Não digo que a qualidade talvez seja melhor, né? Pela mesa aqui de vocês aqui. Né? Mas poderíamos ter tido essa discussão mais acalorada, com muita gente querendo já sugerir a carta daqui do Panorama, né, com relação à exibição, para esse eixo importante, sustentável, para toda a cadeia e os elos do desenvolvimento do audiovisual, poderia estar. Né? Então, nesse sentido, né, esse é o posicionamento, coloco isso. Mas eu chego agora para trazer uma sugestão. Né? Ganhei já editais no Brasil na área de preservação, e o que eu estou sempre reportando nesses encontros é de que, para além do vídeo, para além do filme, né? Normalmente os filmes são feitos na cidade, em lugares. Né? Só para citar agora um exemplo, eu estou indo em Aratuípe, né, região aqui da Baía de Todos os Santos, onde o filme Cidade Baixa, Sérgio Machado, foi filmado lá. Então, as pessoas que são cinéfilas de alguma natureza desejam, de alguma forma, ir além do vídeo. Quer conhecer a locação, querem conhecer o lugar. E isso faz com que a preservação se torne memória. Né? Como cientista social, eu sempre coloco isso. A memória dos velhos, como era dito, quando você escuta que aquele filme foi feito, Cidade Baixa, o Sérgio Machado mesmo vai fazer um pequeno filmete para podermos alavancar um desejo para o turismo da região. Então, isso é interessante se pensar para a Dimas, para a Cinemateca, que, né, nas gestões anteriores, o CTAV eu já tinha conversado, porque é difícil você querer sair para só ver filmes como o modelo francês de Cinemateca, mas eu acho que a gente pode criar o nosso, né, pensar para além da Cinemateca, para além dos arquivos, né, para além. Eu gosto de dizer que o prédio onde eu tenho um trabalho, né, tem um pórtico do Caribé. Né? Então, muita gente passa, vai e volta, e não conhece, não reconhece uma obra legítima. Assim como são os filmes. E, cada vez mais, a juventude, eu tenho provocado isso para eles não fazerem só o trabalho de arquivismo ou de documentação, mas sair da tela, mostrar aquele filme que foi feito nos anos 80, como está hoje, nos anos 2020, aquele local, a paisagem cinematográfica, como é chamado dentro do campo. Lola, só uma coisa que a gente precisa realmente passar para a próxima. A gente vai emendar uma pergunta. Como podemos pensar para além dos lugares, para outros lugares?
Agora tem uma próxima pergunta, né, que a gente vai emendar e aí respondemos tudo em bloco. Na verdade, é um comentário. Primeiramente, agradecer mesmo esse momento. Eu sou realizadora aqui, né, de Salvador. A gente tem um coletivo de cinema negro. E vocês falaram muito dessa questão da sensibilidade, né? E a Idai terminou a fala dela falando sobre não ter muitos realizadores, principalmente nenhum dos meus colegas estão aqui. Isso é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu só estou aqui porque eu tive a oportunidade, certo privilégio, de poder, algumas vezes, estar em espaços que me sensibilizaram, né, para poder entender algumas questões. Eu nunca fui para Tiradentes ainda, mas ouvi falar muito, também não fui para a UP, mas fui para São Paulo algumas vezes e estive em exibições em que se falava muito do analógico, do Super 8. Depois, na Europa também, foi a primeira vez na minha vida. Eu trabalho com audiovisual há quase 10 anos, e foi a primeira vez que eu vi uma câmera Super 8, uma película, que eu entendi o que é filmar no analógico, que a gente pensa... Eu tinha, pelo menos, uma resistência muito grande, né, ao analógico, porque eu achava que era um lugar somente de pessoas com dinheiro, com pessoas herdeiras, né, que tinham esse acesso. E eu entendi que é possível, né, fazer ainda, inclusive, esse cinema, que nem sempre é tão mais caro do que o cinema digital, porque se você pensar no cinema digital hoje, em que todo dia se filma com nova câmera, né, com super 8K, sei lá quantos, e você pensa que o Super 8, né, por exemplo, é uma coisa que surgiu para ser democrático, né, para as pessoas, para todo mundo poder acessar, e de repente mudou para o digital. Então, esses espaços, eu acho que fazem a gente refletir muito, e me fez pensar que a gente precisava também ter isso aqui, né, de certa forma, de poder pensar nessa preservação. E aqui eu falo também do panorama, né, porque eu assisti um filme aqui, e eu nunca tinha visto isso na Bahia, né, aqui em Salvador, pelo menos, que era um filme restaurado da Amazonas e era com música ao vivo. E era algo que eu achei incrível, que eu vi lá em São Paulo só, e vi na Europa, e nunca tinha visto aqui em Salvador, e a sala estava lotada, assim. Então, e foi uma coisa de juntar música e juntar, né, uma apresentação musical com um filme totalmente mudo, né, em preto e branco, longa-metragem. E isso foi super fantástico, assim, estava a sala cheia. Então, vocês falaram, principalmente a professora, né, e o professor também aqui no comentário dele falou como é que a gente pode trazer essa preservação, esses filmes, de uma maneira mais que agregue, né, que sensibilize também as pessoas, porque eu acho que a gente também precisa ser sempre sensibilizado enquanto realizadores, enquanto público. Então, trazer esses debates, trazer essas experimentações, talvez, para o cinema, como o Panorama fez, né, como aqui no Glauber. Trazer o debate, porque eu acho que também existem muitos filmes que eles merecem também, claro, ser reexibidos, preservados, mas, assim, hoje, por exemplo, se precisa de um debate, né, para falar sobre isso. E também pensar nessa questão da referência, né? Eu, no meu curta que eu fiz experimental, eu uso imagens da Prefeitura de Salvador, que é sobre o Carnaval, e foi a única forma que eu consegui acessar, e que bom que tinha no YouTube, né? E tem muita gente que pode pensar que, nossa, pegou do YouTube, mas, inclusive, também peguei do Arquivo Nacional, né? E eu consegui conversar com eles, e eles super apoiaram, me passaram uma versão melhor, com maior qualidade. E é um vídeo sobre Salvador que está no YouTube, né? E eu peguei esse vídeo para fazer um outro filme experimental que passou aqui no Panorama ano passado. Então, e eu demorei para entender que o meu filme era um filme, porque eu falei, não, peguei vídeos de arquivos do YouTube, mas arquivos do Arquivo Nacional, da Prefeitura. Então, como é que a gente também pensa sensibiliza esses arquivos nesse lugar também da experimentação, né? Agradeço à professora Laura por lembrar o tempo todo dessa questão da diversidade, né? Porque muitos dos meus amigos, pessoas negras, têm essa resistência com estarem aqui, né? E pensar isso, porque leva para o lugar muito também do academicismo, às vezes, né? Que a gente já não quer mais, né? Então, às vezes, você vai no YouTube, é um espaço que as pessoas têm muito mais acesso. E quando você está numa mesa e você escuta, aí te sensibiliza, né? Como me sensibilizou. Então, é mais um comentário, né, de como pensar essa sensibilização para além, né, dos públicos e dos espaços. Enfim, é isso. Obrigada. Só um minuto, a gente já está para encerrar. Então, eu vou pedir que uma de vocês responda essa pergunta, certo, Cláudio? O horário, a gente já está em cima, né? Enfim, quem quiser responder.
Acho que Norlan fez uma fala, né, muito importante, assim, trazendo a Dimas para essa narrativa. A gente está vivendo um momento bem delicado na Dimas, que é de repensar uma série de coisas, inclusive a gestão da própria diretoria, né? E uma das questões que a gente está pensando é exatamente o lugar da Cinemateca, né? E a importância que nós, Secretaria de Cultura e Fundação Cultural, devamos imprimir de força agora para, principalmente com o nascimento, né, o pré-nascimento da Bahia Filmes, né? E aí, de que maneira a gente vai fortalecer cada vez mais a Cinemateca da Bahia, desde corrigindo esses pequenos deslizes ordinários, né, de comunicação truncada, de comunicação atrasada, mas também de pensar uma política mais consistente, mais contínua de preservação, para que a gente consiga dar conta de melhorar a estrutura, de pensar o modelo da gestão daquele acervo, de pensar as formas dos pesquisadores, tanto os realizadores que estão fazendo filmes de arquivo, que a gente recebe muita solicitação, né, de solicitação de pesquisa na nossa Cinemateca, como também essa relação com a universidade. Então, assim, nós estamos exatamente debruçados nesse processo de transição entre a permanência da Dimas e a existência e o surgimento da empresa pública, qual o lugar da preservação e da Cinemateca no meio disso tudo. E aí eu quero dizer que nós estamos, de fato, trabalhando e pensando em formas, inclusive, de retomada, professora Laura, do nosso GT de memória, né, com urgência, para trazer o grupo e a sociedade civil para construir esse projeto de preservação junto. Porque, ainda que a gente esteja no dia a dia, debruçado nas dificuldades, debruçado nos arquivos, debruçado nos relatórios, eu acho que essa construção de uma política de memória contínua, contemporânea, só vai ser possível se a gente voltar, né, a fazer esse movimento de escuta sistemática dos grupos mesmo. Isso, inclusive, inclui os produtores, os realizadores e os exibidores dessa cidade. E é isso. Aí você falou da questão da memória para além do lugar, né? Eu fiquei pensando muito engraçado, que me deu um estalo dessa relação da memória com as Film Commission, né? Você falou dessa questão de conhecer os espaços de locação, e aí acho que pensam turismo cinematográfico, que está muito dentro do guarda-chuva das Film Commission, né? Que atrai exibidores para rodar filmes nos estados, e tem se discutido muito essa questão das Film Commission no Brasil. E aí não sei se sim. Sim. Sim, sim. Consequentemente, na valorização desse público que sim. vai dizer, opa, isso deve ser preservado. Sim. Quando alguém vê o filme, seja na TV Brasil ou numa plataforma de streaming, vai dizer, eu passei naquela casa, eu fui ali. Sim. Vou dar um exemplo bem básico, né? O videoclipe do Michael Jackson, que é também audiovisual, tá lá. Todo mundo sabe. Tem aquele banner lindo com ele, e aquilo rememoriza. Todo mundo que chega lá, eu já até comentei lá, se tivesse um QR Code, um clipe, todo mundo ia chegar lá, ver aquilo, botar o QR Code, ver o clipe. Sim. São de novas dinâmicas para o século XXI. Sim. E aí você ia ter quantas pessoas estão ali que passam? Sim. Eu acredito que em um mês você já teria 1 milhão de pessoas. Sim. E, consequentemente, fica a dica das nossas obras. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vou ter que encerrar essa conversa ótima. E é isso.